Fala pessoal, bom dia. Alexandre aqui, 22 de novembro, né? 7h50, tá um pouco atrasado, mas conversinha antes de começar a aula, né? Legal, deixa eu perguntar primeiro se está tudo bem com vocês e em segundo lugar se as condições técnicas aqui, o áudio tá bom ou não, né? Eu noto que sempre fica um chiadinho meio chato no fundo do áudio quando eu falo, né? Quando eu fico quieto fica bom, mas infelizmente eu não posso ficar quieto aqui, né? Vocês vão ter que me ouvir. Então, a gente estava vendo multiplicadores de Lagrange, né? Concretamente. Então, o primeiro caso que a gente estudou era otimizar funções a duas variáveis ao longo de uma curva de nível de outra função, né? Então, multiplicadores de Lagrange. A gente vai estudar três situações e é como o que eu estava falando com vocês antes, né? Antes da gente começar a gravação. Perguntaram de integral de várias variáveis, tudo estava explicando um pouquinho como a coisa funciona, mas aqui também a gente vai fazer três teoremas, mas dá para você enunciar todos os casos dentro de um resultado só que eu acho que fica mais didático a gente separar as coisas para você saber exatamente o que está acontecendo e enxergar melhor as situações, né? Então, o primeiro caso é quando a gente tem duas funções definidas em cima de um conjunto do R2, tá? Aqui esse conjunto aberto, pode ser, tá bom? Um conjunto aberto do R2. E aí eu quero maximizar ou minimizar, né? Eu quero descobrir qual é o maior valor que f de xy atinge sujeita à restrição g de xy igual a zero, né? Ou minimizar a função em cima dessa restrição, né? Então, retomando rapidamente a situação, o que a gente tem? Não vou desenhar o conjunto A, né? Podemos pensar que o A aqui é o R2 inteiro. Ou pode até desenhar se quiser, né? Tem aqui um conjunto A, desenhando ele pontilhado sem fronteira aberta, tá bom? Aí tem a minha função f, tomando valores em R. E aí eu tenho a restrição g de xy igual a zero, ou seja, a curva de nível zero da função g. Então, eu tenho aqui uma curva de nível. Ela não precisa estar... né? O domínio da g podia ser maior que o A, mas a gente olha só a parte que está dentro do conjunto A. É mais preciso em relação ao que eu estou escrevendo ali, né? E aí eu quero, dentre todos esses pontos que estão pintados de laranja, em qual deles a f atinge o maior valor. Então, quando eu falo em máximo local aqui, eu estou querendo dizer o seguinte: eu vou pegar um ponto na curva, de modo que o valor da função nesse ponto da curva, se eu estou querendo maximizar, ele é maior ou igual a todos os outros pontos perto dele na curva, tá bom? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu resolvo esse problema aqui, eu posso pegar um cara, pode ter um ponto aqui que o valor da f é maior, mas ele está fora de cogitação, por quê? Porque ele não atende à restrição, tá bom? Então, você pode ter um ponto de máximo local da f sobre a curva de nível zero da função g, que não é um ponto de máximo local da f no conjunto A. E é por isso que não é necessário, tá? Isso é a coisa importante. Você sabe que num conjunto aberto, os pontos de máximo e mínimo têm que satisfazer gradiente igual a zero, certo? Esse ponto aqui, ele pode ser um ponto de máximo e o gradiente não precisa ser zero. Na verdade,
a condição que a gente encontrou para que ele seja um ponto de máximo ao longo da curva de nível é que os gradientes da f e da g sejam paralelos nesse ponto, né? E, por exemplo, eu posso ter o gradiente da g apontando para um lado e o gradiente da f apontando para o outro. O que precisa acontecer, eles precisam ser LD. Tá bom? Essa aqui é a situação geral aí. Então, a gente tinha esse enunciado, né? Então, o teorema que a gente tinha era: você tem duas funções, f e g, um subconjunto da reta de R2 chegando em R, vou pedir que as duas sejam de classe C1, então o que a gente pode dizer? Se x0, y0 é ponto de máximo ou mínimo local de f sobre o conjunto, a curva de nível, né? Os x, y em A, tais que a g de x, y é zero, e o gradiente de x, y não é o vetor nulo, qualquer que seja o ponto no conjunto B, então o gradiente da f e o gradiente da g, esses dois vetores do plano, formam um conjunto linearmente dependente, tá bom? Então, quando eu estou procurando máximos e mínimos condicionados, o que eu preciso é procurar os meus candidatos dentre aqueles pontos onde os gradientes da função objetivo, ou seja, a função que eu quero maximizar ou minimizar, e o gradiente da função restrição, ambos têm que ser linearmente dependentes. No caso do R2, isso equivale a dizer que eles são paralelos, tá bom? E aí aquela observação que eu tinha feito. Como eu tenho aqui que o gradiente da g é não nulo, em todos esses pontos, quando que dois vetores são paralelos e um deles é não nulo? Quando o primeiro é múltiplo do segundo aqui, né? O gradiente da g é não nulo. Então, essa frase ela pode ser escrita de duas maneiras, né? Isso aqui a gente escreve como sendo nabla f no ponto igual a lambda nabla g. Essa é uma condição, ou, tá? Aqui não é as duas, né? É uma delas só. Ou o determinante da matriz. Você põe o gradiente numa linha. Uma matriz 2×2 aqui, né? Gradiente da g no ponto x0, y0, esse determinante é zero. As duas condições são totalmente equivalentes quando o gradiente da g é diferente de zero. Se calhar de ter um ponto onde o gradiente da g é zero, a segunda condição continua valendo, né? Porque você vai ter uma linha de zeros, mas pode ser que não seja essa condição que vale aqui, né? Porque se o gradiente da g for zero, o gradiente da f também precisa ser zero, então não é necessariamente isso que vai acontecer, tá bom? Então vamos resolver o exercício que foi pedido aqui, 1.1, letra D. Aqui, copiar o enunciado para colar na tela fica mais fácil, né? Eu vou copiar só o item específico e digo o que é para fazer. Bom, a gente sabe o que é para fazer, né? Aqui acho que está suficientemente legível, né? Todo mundo consegue ler o enunciado aí? Sim? Vamos aumentar um pouco. Chat, comentários, vamos ver.
Beleza, tudo certo. Então tá bom. Então, essa é aqui a função 2x3 mais y4, e eu quero descobrir os pontos de máximo e mínimo dessa função polinomial aqui de grau 4, né? Nessa região que consiste no quê? No conjunto dos pontos da circunferência onde o x está entre 0 e 1/4. Então, a primeira coisa que a gente pode se perguntar é: o problema tem solução? Né? Existem pontos, é máximo e mínimo que ela quer? Isso. Existem pontos de máximo e mínimo absoluto ou máximo e mínimo globais dessa função na região em questão? Vamos ver. Então, a gente desenha o círculo unitário, que eu já parece que não aprendo, né? Primeiro o círculo, depois os eixos. Mas faz de conta que isso aqui é um círculo unitário centrado na origem, que é o x2 mais y2 igual a 1. E aí eu vou ter o x indo de 0 até 1/4 intervalo fechado, tá bom? Então não é o disco todo, mas é o x indo de 0 até 1/4. Tá? Aqui está bem mais do que 1/4, mas vamos pensar assim, desculpa a falta de escala, né? Mas aqui é o x igual a 1/4, tá bom? Muito bem. Então, essa é a minha região D. Esse conjuntinho, esse intervalo dentro do círculo, se você quiser pensar. E aí, para a gente argumentar que o problema tem solução ou não, eu preciso estudar tanto a função quanto o domínio, né? Essa função f é uma função contínua? Sim, né? Dá para até dizer que ela é de classe infinito. Beleza. O conjunto D é um conjunto compacto? O que quer dizer compacto? Ele precisa ser limitado e fechado. Bom, limitado ele é, né? Porque todos os pontos do conjunto D estão dentro da circunferência da bola aberta centrada na origem de raio 2, né? Então, esse conjunto ele não estoura para infinito em nenhum canto. Se eu pegar uma bola de raio, qualquer bola de raio maior que 1, centrada na origem, ela vai conter todos os pontos de D, então D é limitado, isso é fácil de ver. E para ser compacto ele precisaria ser um conjunto fechado. Ele é um conjunto fechado? Também, né? Por que ele é um conjunto fechado? Se você pega qualquer ponto que não esteja em D, qualquer ponto que não está pintado de laranja aqui, eu consigo, por mais próximo que eu esteja de D, eu consigo pegar esse ponto e construir uma bolinha centrada nesse ponto que não toca o conjunto D em nenhum lugar. Tá certo isso? Ou seja, o conjunto dos pontos que não estão em D, o complementar de D, é um conjunto que tem a propriedade: todo ponto é centro de alguma bola suficientemente pequena que está inteira contida nesse conjunto. Então o complementar satisfaz a propriedade de ser aberto. Se o complementar é aberto é porque o conjunto é fechado. Então D é fechado e é limitado, portanto é compacto. O que a gente sabe? Se a função é contínua num conjunto compacto, aplica o teorema de Weierstrass e a gente sabe que f tem máximo e mínimo globais, né? Não preciso escrever, em D. E a pergunta natural é: como achar? Né? Então, para achar, é de novo. Você tem duas opções aqui, tá? Não sei como é que o Nasser tentou fazer, como é que você tentou fazer o exercício? Tem duas maneiras que eu tô... duas grandes estratégias e cada uma delas tem pelo menos duas sub-estratégias para resolver. Como é que você pensou nesse problema? Perfeito, usando determinante, tá? É ótimo, é como eu faria, o que não quer dizer que seja grande coisa não, tá? Mas uma outra opção, por exemplo, aqui é parametrizar a circunferência, né? Você sofre um pouco, mas faz. Pensa que o conjunto dos pontos em laranja você escreve como cosseno t seno t,
bota o t variando no intervalo adequado para cobrir de 0 até 1/4 e corre para o braço. Substituir aqui vai ficar 2 cosseno ao cubo mais seno à quarta, vira um problema de cálculo 1, achar máximo e mínimo desse jeito. Outra opção, você pode olhar esse trechinho como um gráfico, né? Eu posso olhar para uma função h de x, que é raiz de 1 menos x², e faço x no intervalo fechado 0, 1/4. 0, 1/4, tá bom? Aí o que eu vou ter? Eu vou olhar para f de x, h de x, porque o y é h de x, né? Vai ficar 2x3 mais 1 menos x2 ao quadrado. E aí eu vou procurar pontos de máximo e mínimo desse polinômio nesse intervalo. Uma função contínua, definida no intervalo fechado, tem máximo e mínimo, tá bom? Como é que faz? Candidatos a máximo e mínimo no interior, deriva e vê onde a derivada é zero. Aí você coleta todos os pontos críticos no interior do intervalo, compara valores e compara esses valores com os valores na borda, né? Quando x for 0, isso aqui vale 1, quando x for 1/4 vai valer um certo número aí. Você compara os valores nos extremos com os valores no interior, tá? Nesse caso, dá para fazer isso, mas não é o foco da teoria que a gente está estudando. Aqui a gente vai fazer com multiplicadores de Lagrange. Então eu posso olhar meu conjunto D como sendo o conjunto dos pontos no plano que pertencem à curva de nível 0 de uma certa função, já vou dizer qual é, desde que o x esteja menor ou igual, aqui é importante esse menor ou igual, tá? Porque se não fosse menor ou igual, eu não teria esses pontos do extremo, e eu já não garanto mais que o conjunto D é um compacto, tá? E aí eu não sei mais se tem máximo e mínimo, né? O valor da função pode ficar aumentando arbitrariamente, e vamos dizer, ela assumiria o valor máximo nesse ponto aqui, mas esse ponto não está no conjunto, então não tem, né? E y maior ou igual que zero, tá bom? Onde a minha função g é uma função a duas variáveis, x2 mais y2 menos 1, né? O conjunto dos pontos onde isso aqui vale zero, exatamente a circunferência, e essas restrições estão me dando a região laranja. Agora vamos em frente, né? Então, qual que é a condição, né? É aplicar o teorema. A f é uma função de classe C1, daí sobra, sem infinito. A g é uma função de classe C1, também, sem infinito. Então, primeira linha do teorema passou. Se for um ponto de máximo no conjunto onde a g vale zero e o gradiente da g for diferente de zero, vamos ver quem que é o gradiente da g. 2x, 2y. Isso aqui, a única chance disso aqui ser o vetor nulo é na origem, tá? Então, e a origem não faz parte do conjunto. Isso aqui vale para todo xy em D. Então, passei dessa linha aqui também. Então, a condição é que os gradientes sejam LD. Então, tem esse gradiente da f, tem o gradiente da g. Quem que é o gradiente da f? 6x², 4y3, tá bom? Então, os candidatos, né? Falando em candidato, hoje tem consulta para eleição de reitor, tá? Acho que vocês devem ter recebido um e-mail para votar, é importante participar do processo. Não é a gente que decide, mas você manifesta a intenção e os órgãos representativos devem seguir a opção que a comunidade indica, né? Deixa eu ver a frase aqui, é que os valores que eu achei não cabem no intervalo de x. Vamos ver, então. Então, os candidatos, eu vou procurar pontos onde isso aqui acontece. Então, esse é o meu sistema, né? Eu vou ter uma equação aqui, que é a dependência linear desses dois vetores, e a outra equação é que g de x0, y0 seja zero. Legal. Quem que é o gradiente da f? Então, esses caras aqui serem LD,
Vamos resolver com um determinante, tá bom? Vamos lá, vai ficar det. O gradiente da f é 6x² 4y0 ao cubo. O gradiente da g é 2x0. Não tem quadrado aqui, né? 2x0, 2y0. Isso aqui dando 0, ok. Aí tem muita coisa que você pode fazer da teoria de determinantes aqui, né? Por exemplo, esse 2 da segunda linha você pode jogar fora, porque ele pula do determinante. Vai ficar 2 vezes o det igual a 0, então pode tirar. Dá para tirar um 2 da linha de cima. Por colunas, você pode puxar um x0 para fora, pode puxar um y0 para fora. E aí você simplifica muitas equações, né? Então são os pontos do tipo ou que x0 é 0, ou y0 é 0, ou o determinante 3x0 menos... o que eu cancelei as coisas aqui, estou fazendo 3x0 menos 2y0 igual a 0, tá bom? Ou faz a conta toda aqui e vai dando a mesma, né? Aí, ou quando se souber de propriedades algébricas do determinante, por exemplo, você facilita a conta. Aqui, partindo para ignorância, você vai ter 2x0² y0 menos 8x0 y0 ao cubo igual a 0, né? E aí o que vai me dar isso aqui? A gente consegue colocar um 4x0 y0 em evidência, e aqui eu vou ter 3x0 menos 2y0², tá certo? Então você tem condições a verificar, né? Essa equação precisa ser satisfeita, então vamos seguir na página seguinte, né? Às vezes eu falo demais, né? Explico demais. Se vocês estiverem achando que é o caso, que dá para pular coisas, avisa, tá? Então, com isso a gente vai ter duas equações. A primeira delas é 4x0y0, 3x0, 3, né? 3x0 menos 2y0² igual a 0. E a segunda equação é x0² mais y0² igual a 1. Tudo bem? E aí você começa a olhar os candidatos, né? Por exemplo, na primeira você vai ter primeira possibilidade x0 igual a 0, segunda possibilidade y0 igual a 0, e a terceira é, por exemplo, y0, ou melhor colocar o x0, né? Você vai ter 3x0, x0 igual a 2y0² sobre 3. Até aqui então as contas estão batendo, Nasser? Tá bom? Skin ou sim, né? Beleza. Então, se o x0 for 0, quando você joga nessa outra equação, você vai ter como possibilidades y0 igual a mais ou menos 1, só que a região D pede o y maior ou igual que 0, né? Então, x igual a 0, y igual a 1 é esse ponto, e aí nesse ponto a gente sabe quanto vale a função, né? f de 0, 1 vale 1. Quando y for 0, x0 é igual a mais ou menos 1, né? Como ele precisa ser positivo só 1, e esse cara aqui está fora da região. Beleza? E aqui quando eu tenho isso, eu vou ter que o f de x0, y0 vai virar um polinômio só em y0, que é uma equação biquadrada, né? Vai ficar 4y0 a quarta sobre 9 mais y0. Eu falei besteira aqui. Peraí. Substituir o cara ali, né? Vamos pegar mais espaço. Então, o f de x0, y0 vai ser alguma coisa que você vai encontrar aqui, né? Você tem que resolver o sistema primeiro. Vamos lá. Eu vou ter isso aqui, vou jogar nessa outra equação. Como é que vai ficar? Então, x0 ao quadrado vai dar 2y0
sobre 3 ao quadrado mais y0 ao quadrado igual a 1. Dá uma equação biquadrada. E a gente vai ter então 4y0 a quarta. Aqui tem um quadrado, né? Um quadrado aqui. 4y0 a quarta mais 9y0 ao quadrado menos 9 igual a 0. Se não errei nenhuma conta, né? Multiplica tudo por 9, é isso. Tá bom? E você resolve essa equação. Mas pelo menos um ponto na região a gente já tem aqui, tá? Então o que que dá esse cara aqui, né? Eu vou tentar resolver a equação 4t2 mais 9t menos 9 igual a 0. Então quem que vai ser o t aqui, né? Menos 9 mais ou menos raiz de 81 menos 16 vezes 9, 144. Pronto, já deu ruim, né? Não tem. Tá bom? Então, o único cara que apareceu foi esse aqui. Esse é o nosso único candidato. Então, é ele que é o ponto de máximo. Peraí, vamos conferir as contas, porque deveria ter um ponto de mínimo também, né? Se não... Ah, não, errei conta aqui, né? Sinal de mais. Bom, ainda bem que a gente pensa um pouco, né? Não muito, né? Aqui é mais, tá certo? Então tem coisa para fazer aqui. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar menos 9. Quanto que dá? Esses caras é 225, né? 15, parece que é 225. É. 15 sobre 8, então você vai ter dois valores aqui. Ah, beleza. Menos meio, é? Eu tô achando coisa diferente aqui, mas... O que que não bateu? Teve alguma conta errada? Ah, você usou o x, mas tá bom. Vamos ver, ó. Vai dar 6/8, que é 3/4. Se alguém tiver coragem de fazer a conta aqui e conferir se esse cara é a raiz dessa equação, eu agradeço. E aqui vai dar menos 3, tá? Esse cara aqui está fora, né? Então a gente sabe que y0 ao quadrado é igual a 3/4. E, portanto, o y0 que eu estou procurando é a raiz de 3 sobre 2, porque eu preciso pegar a raiz, o y positivo, né? É o que o exercício pede. Esse cara aqui está fora da jogada, tá bom? Mas não faria diferença, tá bom? Eu só fiz isso porque sim, né? Se você tirar o y0 quadrado aqui, você vai ter que o y0 quadrado é 3x0 sobre 2. E você vai ter uma equação do tipo x0 quadrado mais 3x0 sobre 2 igual a 1. E você resolve também com Bhaskara, não cai nem nessa biquadrada aqui, fica até mais fácil. Tá bom? Vamos ver como é que você resolve isso aqui. Vai ter que o x0 vai ser menos 3 meios, mais ou menos raiz de 9/4, menos... aqui tem que tomar cuidado que é o menos 1, né? Então, mais 4 sobre 2. Então, você vai ter que o x0 é menos 3 meios, mais ou menos 16 com 9, 25, 25 quartos, 5 sobre 2. Tá? Sobre 2. Você vai ter dois valores para o x aqui, quais sejam? Tem um que é negativo, né? Que vai dar o menos 4 sobre 2, que é o menos 2, esse cara está fora. E o outro é o positivo, você vai ter meio. Tá bom? E de fato bate, né? Quando o x0 é meio, se você joga nessa equação, você vai ter que o y é raiz de 3 sobre 2. Se você tem y igual a raiz de 3 sobre 2, substituindo nessa equação, você vai ter o x0 igual a 1 meio.
Ah, o ponto todo é que ele está fora da região ali, né? É isso. Essa é a tua dúvida. Então, resolvemos a equação corretamente. Então, beleza. Resolvemos a equação corretamente. Posso apagar essa parte aqui. Então, eu tenho o meu ponto. Só que aí, talvez aqui apareça a tua dúvida, né? O que acontece? O ponto meio, raiz de 3 sobre 2, não pertence ao conjunto D. Paciência, tá? O que acontece? Olha para a situação, a gente sabe que essa função é uma função contínua, num conjunto compacto, ela vai ter pontos de máximo e mínimo. O Lagrange, ele procura candidatos a pontos de máximo e mínimo, vamos dizer assim, entre muitas aspas, no interior desse conjunto, tá? Por quê? Você só vai saber isso se você ver a demonstração. Você tem que exatamente o que você escreveu, você tem que pegar esse teu conjunto D, ele é um trechinho de uma curva. O que é a fronteira dessa curva? São exatamente os pontos 0, 1 e o ponto 1 quarto, o número que for ali, né? Você substitui 1 quarto aqui e acha o x, tá bom? 1 menos 1 sobre 16 dá quanto? 15 sobre 16, né? Raiz de 15 sobre 4, tá? Então, esse ponto que é o ponto 1 quarto, raiz de 15 sobre 4, é um ponto que o Lagrange não detecta. Por quê? Porque ele é um ponto da fronteira da região onde você está procurando máximos e mínimos. Então, o Lagrange ele procura candidatos no interior, tá bom? Então, esse cara é um candidato que apareceu, e veja que é uma sorte, tá? Uma sorte muito grande. Por quê? Porque esse ponto, ele apareceu de tonto aí, porque ele é um ponto da fronteira, tá? Então, pode ter problemas, e acho que tem algum na lista que é assim, talvez exatamente a letra C, tá? O item anterior. Quando você resolve o Lagrange, você fala, bom, tem um conjunto compacto e não tem nenhum ponto crítico. Você fala, bom, algo de errado não está certo, como a gente diz, né? Por quê? Porque o Lagrange vai detectar candidatos no que seria o interior do conjunto. Isso sai da demonstração, tá? Então, esse candidato é um candidato que ele está no conjunto D, mas ele é um ponto da fronteira. Então, o que a gente tem é que no interior de D não há candidatos. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar na fronteira. Quem que é a fronteira? São dois pontos, exatamente o ponto 0, 1 e o ponto 1 quarto, raiz de 15 sobre 4. Tá bem? Aí eu calculo a f nesses pontos. Quanto que vale f de 0, 1? Calhou eu ter feito a conta ali em cima. E o f de 1 quarto, raiz de 15 sobre 4, exato. Tem que olhar para a função. Quem que era? 2x ao cubo mais esse cara a quarta, né? Então vai dar 2 vezes 1 sobre 4 ao cubo mais esse cara a quarta, vai dar 225 sobre 4 a quarta. Bom, certamente nada, né? Não sei se esse número é maior que 1 ou não, tem que fazer a conta. Então vai dar 8, isso, mais 225. Né? Quanto que dá isso aqui? 233 sobre 4 a quarta, isso é 2 oitava, 256, né? Que é menor do que 1, tá bom? Então o que a gente sabe? Esse cara aqui é o máximo, o valor máximo
Então, o valor máximo de f em D é atingido no ponto 0, 1, onde a função vale 1, e o valor mínimo é atingido no ponto, não vou escrever, né? No ponto 1/4 raiz de 15 sobre 4, onde a função tem aquele valor lá, e esse é o ponto de mínimo global da f em D. Tá bom? Então tem que tomar muito cuidado, né? O Lagrange ele não pega pontos da fronteira do teu conjunto, da tua restrição. Tá claro isso? Isso aqui você percebe exatamente quando você vai fazer a demonstração, né? Acho que talvez valha a pena. E aí a gente usa aquele teorema da função implícita que eu falei para vocês, né? Uma ideia da prova. Não vou fazer todos os detalhes aqui, né? Mas o que acontece? Se você pega teu conjunto G-1 de 0, tá? É o conjunto restrição do teu problema de maximização lá, né? Então é o conjunto dos pontos onde G-1 de G de xy é 0. Tá bom? E a gente está com a hipótese de que o gradiente da G, eita, tô ficando meio, o gradiente da G no ponto xy é não nulo para todo xy nesse conjunto aqui. Tá legal? Então o que a gente pode dizer daqui, né? Eu tenho uma curva de nível e tenho um ponto onde o gradiente é diferente de 0. Tá? Isso aqui, vamos supor para simplificar, que a derivada parcial, uma das duas derivadas parciais é diferente de 0, né? Vamos supor que o ΔG ΔY é diferente de 0, tá? E o que diz o teorema da função implícita, né? Implica o quê? Que existem, para cada ponto xy da minha curva de nível, vai existir existem dois intervalos abertos I e J contidos em R, tá? E vamos pegar um ponto, vamos supor que meu ponto x0, y0 é o ponto de máximo ou de mínimo da f ao longo de G, tá bom? Então pega esse ponto, a gente sabe que tem dois intervalos da reta, onde x0 está no primeiro ponto, no primeiro intervalo, y0 está no segundo intervalo, e uma função h de I em J diferenciável, tal que, de classe C1 na verdade também, né? Tal que G de x, y, h de x, né? Você tira o y como função do x naquela equação. É igual a 0. Né? Isso é dizer que o gradiente de uma função é não nulo ao longo de uma curva de nível, é dizer que uma das coordenadas pode ser expressa como função da outra. Aqui, se o ΔG ΔX que fosse diferente de 0, tudo bem, eu tirava o x como função de y, né? Então aqui eu estou tirando o y como função de x, e agora o que a gente sabe? A gente sabe que f, então eu consigo escrever minha curva gama, eu tenho uma parametrização do tipo t, h de t, parametriza G-1 de 0 localmente, né? Ou seja, em termos mais coloquiais, perto do ponto x0, y0. Tudo bem? E aí matou, né? O que a gente sabe? Se você sabe que x0 e y0 é um ponto de máximo ao longo da curva de nível, é porque é um ponto de máximo ao longo da curva gama, né? Então se eu pego
T0 em I, tal que a gama de T0 é o ponto x0, y0, o que a gente sabe? Eu sei que T0 é um ponto crítico, né? Se ele é um ponto de máximo. Mas você percebe que é um intervalo aberto, né? O I e o J são abertos. Então eu estou achando um ponto crítico no interior de um intervalo aberto. Então, bom, se o intervalo aberto, o interior é ele próprio, mas eu estou achando um ponto crítico no intervalo aberto. Então eu não posso pensar que a demonstração do teorema funciona para esses pontos da beiradinha aqui. Ela vale para qualquer ponto no interior da curva, ou seja, esse arco de circunferência quando x está no intervalo aberto de 0 até 1/4. Então T0 é um ponto crítico dessa função, que está definida no intervalo aberto. Pronto, demonstrando o teorema, né? Então isso me garante o quê? Teorema de Fermat, derivada de f bola gama no ponto T0 é 0. Agora, quem que é a derivada da composta da f com uma curva? A curva é derivável, porque eu sei derivar as duas componentes. A f é de classe C1 por hipótese. Então, se ela é de classe C1, ela é diferenciável e vai a regra da cadeia, né? Então, o gradiente da f no ponto gama de T0, produto escalar com gama linha de T0, é 0. Ou seja, isso está dizendo que o gradiente da f é perpendicular ao vetor tangente. Então, se você fizer um desenho, você tem aqui o ponto gama de T0, né? Essa aqui é a tua curva de nível, que a gente parametrizou pela gama. O gama linha está aqui. O que eu acabei de mostrar com essa fórmula? Que o gradiente é perpendicular. Muito bem. Se o gradiente é perpendicular ao gama linha, e eu estou num espaço de dimensão 2, isso aqui é importante agora, o gradiente da G, o que é? Se essa curva é uma curva de nível, o gradiente da G é perpendicular à curva, né? A gente pode até escrever assim, mas o gradiente da G em cada ponto gama de T, né, é ortogonal à gama linha de T0. Bom, se o gradiente da G é ortogonal à gama linha e o gradiente da F é ortogonal à gama linha, eu tenho dois vetores, o gradiente da F e o gradiente da G, que são ortogonais a um mesmo vetor. Isso implica que o gradiente da F no ponto x0, y0 é paralelo ao gradiente da G no ponto x0, y0. Demonstrou o teorema, né? Dois vetores paralelos são LD. Mas é importante você ter na cabeça isso, né? Que eu estou num espaço bidimensional, porque se eu tivesse no R3, esse argumento não funciona. Tá claro para todo mundo? Eu posso ter dois caras que são perpendiculares ao mesmo vetor e não são paralelos entre si se eu estou no R3, por exemplo. Tá? Isso aqui é uma particularidade das duas funções f e g estarem definidas num espaço de dimensão 2. Tudo bem? Deu para entender a demonstração? Você vê que tem um canhão, né? A gente está usando o teorema da função implícita, que eu não demonstrei, mas em umas aulas anteriores eu dei uma motivação bem geométrica para acreditar por que ele funciona, né? A demonstração você vai encontrar em 20 mil lugares diferentes, tem no Bidorize, tem em tudo quanto é livro de cálculo minimamente razoável, e tem também as notas do professor Oswaldo lá do IME, onde ele encontrou uma demonstração elementar, no sentido de que ela não requer muitos conhecimentos prévios, mas aí é claro que se você vai ter um pouco mais de trabalho, né? Você tem menos pré-requisitos, então você vai fazer a coisa talhar a pedra na mão ali, né? Então
É tudo, todos os argumentinhos praticamente de colégio e cálculo 1, mas você vai ter um pouco mais de trabalho. Mas é uma coisa que você pega, lê e fala, pô, aprendi a demonstrar o teorema da função implícita. Essa demonstração do Oswaldo, eu vou colocar aqui no chat para vocês, tá na página dele, tá? Mas não vai agora, hein? Para ficar aqui na aula, tá bom? Esse é o endereço dele. Tem uma seção lá, textos, alguma coisa assim. Você clica e tem um monte de coisas que ele escreveu. Uma delas é uma demonstração elementar para o teorema da função implícita. Tem o teorema fundamental da álgebra lá também, aquele sobre raízes complexas de polinômios, que não usa canhões como o teorema de Liouville para demonstrar, né? Então tem demonstrações elementares para fatos clássicos da matemática que você consegue dar uma lida e acompanhar, né? Então é um lugar que tem bastante coisa para vocês verem. Muito bem. Então a gente sabe, ou pelo menos tem um plano de ação para resolver problemas desse tipo, tá? Dada uma função de R2 em R, eu consigo ter um critério para achar pontos de máximo e mínimo dessa função em cima de alguma curva do plano, onde eu vou enxergar essa curva como a curva de nível de uma outra função de R2 em R também, do mesmo domínio, tá bom? O que a gente faz agora? Aumenta a dimensão, né? Eu vou tentar procurar máximos e mínimos de uma função a 3 variáveis num subconjunto do domínio que é a superfície de nível de uma outra função a 3 variáveis. Tá? Se vocês, claro que como alunos exemplares e bem dedicados, assistiram às pré-aulas que estão na playlist, você vai ver que tem as figuras justificando isso lá. Eu vou tentar fazer aqui. Não é a mesma coisa, né? Óbvio. Mas vamos ver o que eu consigo fazer. Tá bom? Então, o segundo caso de multiplicadores de Lagrange é o seguinte. Tem que assistir as pré-aulas, né? Assistir, dar like, clicar no sininho, zoeira. Vamos lá. Então, caso 2, eu vou pegar duas funções agora definidas em R3, tá bom? Então a dimensão aumenta e aí você já começa a ficar meio cabreiro, né? Porque esse... Ué, não acredito que eu fiz isso, peraí. Tem um jeito esperto de eu mover páginas para algum lugar? Acho que não, né? Então, vou matar essa aqui e vou enfiar a página depois. Por isso que eu nunca tive fichário quando eu era criança. Aquele monte de folha solta era desesperador também. Confessando, nem caderno, mas beleza. O que acontece? Aqui a gente tem esse argumento, né? Que os dois caras são perpendiculares a um mesmo vetor e, portanto, eles têm que ser paralelos entre si. Aqui, no caso 2 que a gente vai tratar agora, essa coisa não vai funcionar bem. Então, não dá para esperar que eu tenha um resultado equivalente àquele lado, né? Muito bem. Então, eu vou pegar duas funções definidas de um conjunto, subconjunto do R3 na reta, até copiar o layout que a gente fez ali. E o que eu quero é maximizar ou minimizar o valor da função f, que depende agora de 3 variáveis, sujeita a alguma restrição que vai ser, por exemplo, a superfície de nível 0 da função g. Então, maximizar ou problema análogo, que é minimizar f de x, y, z sujeito a g de x, y, z igual a 0. Tá clara qual que é a situação? Depois eu mostro uns exemplos meio patológicos já com duas variáveis, mas
antes vamos ver como é que a gente faz tudo aqui. Então vamos lá. Tenho o R3, tá bom? Variáveis, os eixos, nomenclatura de sempre, x, y, z. Tem a minha função f, tomando valores na reta. O gráfico desse cara aqui está lá no R4, não vou nem olhar, tá bom? E aí eu tenho a função g e olho para o conjunto dos pontos onde ela vale 0. Então isso aqui vai me dar uma superfície de nível aqui, né? Tudo bem? E eu vou pegar o que é achar um ponto de máximo mínimo. É pegar um ponto da superfície, tá bom? Eu vou ter aqui um ponto x0, y0, z0. Na superfície, ou seja, x0, y0, z0 satisfazem a equação da linha de baixo aqui, g de x, y, z igual a 0, e ela vai ter um valor. O que é achar um ponto de máximo ou mínimo? É local. Dentre todos os pontos perto de x0, y0, z0 que estejam na superfície de nível, esse aqui é o maior valor, que é o ponto onde a f atinge o maior valor, tá bom? Então, pensa assim, você está lá no R3, eu posso pegar uma bolinha centrada no ponto x0, y0, z0, uma esferinha aberta, né? Tá bom? E aí o que vai acontecer? Essa esfera ela vai cortar pontos da função g e vai ter pontos que não estão da superfície de nível da g e vai ter pontos que não estão na superfície de nível da g. Então pode ter um ponto bem pertinho desse cara que não esteja na superfície onde a função vale mais. E daí? Não me interessa. O que me interessa é dentre todos os pontos da interseção dessa esferinha com a superfície de nível da G, o valor da F no centro dessa esfera vale mais do que em qualquer outro ponto da esfera inter à superfície de nível. Tá claro isso? Então eu vou comparar o valor da F no ponto x0, y0 com pontos próximos que estejam na superfície de nível. Tá? Essa é uma coisa, e a intuição geométrica do caso bidimensional vai ajudar a gente aqui. Qual que é a intuição geométrica do caso bidimensional? Essa perpendicularidade que a gente obteve no caso anterior diz o quê? Que a projeção do gradiente nas direções tangentes à curva de nível é nula. Ou seja, a derivada da f não tem componente tangente. Ou seja, se eu tenho um indivíduo que anda em cima dessa curva, a derivada da f para quem está andando em cima dessa curva nesse ponto é nula, porque a projeção na direção tangencial, na componente da velocidade de quem anda em cima dessa curva é zero. Então, quem anda em cima dessa curva não sente a derivada da f nesse ponto. Portanto, a derivada da f nesse ponto, para um cara que está aqui, é zero. Então, se a derivada é zero, dentro de um intervalo aberto, ele é um candidato a ponto de máximo ou mínimo. Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. O que a gente tem? Eu vou fazer o desenho e você vai se convencer imediatamente. O que a gente sabe? A gente sabe que o gradiente da G ele é perpendicular à superfície de nível, né? Isso sempre. O gradiente é sempre perpendicular à superfície de nível. O que precisa acontecer para um indivíduo que anda em cima dessa superfície não sentir a derivada da f? Desculpem. Né? Se eu tiver o gradiente da f numa direção que não seja perpendicular, eu vou conseguir projetar isso no plano tangente, né? Você tem o plano tangente aqui, a coisa, a superfície de nível, ele vai ter uma projeção. Então, se o gradiente não for paralelo ao gradiente da G, ele vai ter uma projeção na direção tangencial a essa superfície.
E se ele tem uma componente nessa direção é porque o indivíduo que caminha em cima dessa superfície, quando ele passar por esse ponto, ele vai sentir a derivada da f apontando em alguma direção. E se ele sente a derivada da f apontando em alguma direção, é nessa direção que a função vai crescer, né? Restrita à superfície. Então, se a projeção do gradiente tem componentes tangenciais, existe margem de manobra, né? Espaço para que a função mude de valor ao cresça, né? Cresça de valor, tá certo? Então esse aqui é o espírito, né? Se você voltar na aula passada, a gente brincou com as curvas de nível da f da g. Aqui você vai fazer a mesma coisa, só que você vai brincar com as superfícies de nível. Então, eu vou fazer mais um desenho aqui, né? Você percebe? Desse jeito que está aqui, se eu andar nessa direção, essa direção que é uma direção tangencial à superfície, o valor da função vai aumentar. Aí eu ando mais um pouquinho, se você andar para lá, você vai ver que os gradientes nesse ponto aqui vão ficar mais paralelos. E aí você vai andando, o ponto de máximo vai ser exatamente o ponto onde esses dois gradientes de novo são paralelos, ou seja, você vai ter dois vetores linearmente dependentes, só que agora em R3. E aí o critério para dependência linear continua sendo um é lambda vezes o outro, mas aquele do determinante não funciona mais. A gente tem outro critério com as coisas que você aprendeu em Algelin, né? Então, uma coisa que você pode pensar é o seguinte, pense em outro desenho, né? Suponha que você tem aqui a tua superfície de nível da função g. E aí esse ponto aqui é um ponto que é um ponto de massa. Então você sabe que o gradiente da g é sempre normal à superfície. O que eu vou fazer? Eu vou cortar, eu vou pegar superfícies de nível da f e vou cortando esse gradiente por superfícies de nível. E você sabe que, por exemplo, se pegar esse ponto aqui que está simultaneamente na verdade esse aqui não, né? Mas esse cara aqui, né? Vamos dizer, essas duas superfícies se cortam numa curva aqui. Se você pegar qualquer ponto desse cara, o que vai acontecer? Aonde que está o gradiente da g? O gradiente da g ele é normal à superfície, ele está apontando, saindo da lousa quase, né? E o gradiente da f vai ser normal à superfície de nível. Então, nesse ponto aqui, não rola, né? Um vetor tem projeção na direção do outro. Agora, se esse ponto aqui for um ponto de máximo, o que vai acontecer? Eu vou ter as duas superfícies de nível se tangenciando nesse ponto. Então, essa aqui é uma outra superfície de nível. Nesse ponto eu vou ter os dois gradientes paralelos. Ou seja, se eu tentar aumentar um pouquinho mais, na verdade é melhor desenhar no outro sentido aqui, né? Se eu tentar aumentar um pouquinho mais o valor da minha função, eu já descolo da superfície de nível da g. Então, dá para aumentar o valor da f? Dá. Mas para isso eu vou ter que sair, vai ter que ser um ponto que não está mais na superfície de nível 0 da g, tá bom? Então, com isso, a gente tem um outro enunciado. A demonstração é bem parecida de novo, só que o argumento é o seguinte, né? Lá eu tinha que dois caras eram paralelos ao mesmo vetor. Dois caras eram ortogonais a um mesmo vetor. Nessa situação, o que vai acontecer? Os dois vetores eles vão ter que ser ortogonais a todos os vetores tangentes. Se eles são dois vetores são ortogonais a todos os vetores tangentes, é porque os dois são ortogonais ao plano tangente. E se os dois são ortogonais ao plano tangente, é porque os dois servem como vetor normal. E se os dois servem como vetor normal, eles têm que ser paralelos, tá bom? Então, a ideia da demonstração é de novo a mesma.
escrever enunciado, você vai ver que o enunciado é muito parecido, então deve ter um jeito de unificar. A resposta é tem sim, mas a gente não vai ver como, tá? Então, f de R3 em R, duas funções de classe C1, até para fazer um copia e cola do enunciado aqui, tá? Mas não vou. Então, se x0y0z0 é máximo ou mínimo local de f sobre o conjunto, vamos chamar de B, os x, y, z em A tais que g de x, y, z é igual a zero, e a gente pede aquela condição do gradiente não nulo, né? E o gradiente da g em todos os pontos de B é não nulo também. O que isso quer dizer? Quer dizer que pelo menos uma das derivadas parciais da g é diferente de zero, e aí aquela que for diferente de zero, eu vou dizer que essa variável é função das outras duas. Então, por exemplo, se o ΔG, ΔZ é diferente de zero, eu tiro nesse conjunto aqui, eu posso escrever o z como função de x e y, e vou concluir que o gradiente da f tem que ser perpendicular ao plano tangente a a superfície que é o gráfico da função z de x e y dada por isso aqui. Aí acabou. Se ele é perpendicular ao gráfico dessa função, ele é paralelo ao vetor normal, que é exatamente o gradiente. Então, sem segredos, né? Então, para todo x, y pertencente a B, né? Gradiente é condição de regularidade. Então, todo ponto de máximo e mínimo tem que satisfazer que esses dois vetores aqui são linearmente dependentes. Tá bom? A ideia da demonstração é mais ou menos a mesma, não vou fazer, mas como observação, né? Isso aqui quer dizer duas coisas, tá? Primeiro, que o nabla f no ponto que é candidato ao máximo mínimo é lambda vezes o nabla g nesse ponto, ou seja, os gradientes, o gradiente da f é um múltiplo do gradiente da g. Qual que é um outro jeito de dizer que dois vetores do R3 são linearmente dependentes? Vamos ver como é que vocês estão de Argelino 1. Vou fazer aquela pausa dramática para alguém dar a resposta no chat aí. Eles são paralelos? Eles são paralelos, certo? E qual que é um jeito algébrico de escrever esse paralelismo que não seja esse que a gente colocou aqui? O Nácio mandou no chat que produto vetorial é igual a zero. Perfeito, né? Esse é um outro critério para a gente ter paralelismo ou dependência linear entre dois vetores, né? Dois vetores no R3 são LD, se somente se o produto vetorial deles é zero. E por que isso? Porque o módulo do produto vetorial dá a área do paralelogramo gerado por esses dois caras, né? Então, se essa área é zero, é porque os dois lados do paralelogramo são paralelos e não tem figura nenhuma ali, né? Então, um outro jeito de dizer isso é dizer que o gradiente da f... Como é que vocês usam produto vetorial? É o xzinho ou é o chapéuzinho? É esse aqui ou esse? Vou pôr chapéu. Chapéu? Eu ia pôr com x, mas tá bom. Tá na mesa. Bom, esse produto vetorial é o vetor nulo. Então perceba, né? O que a gente tem que fazer então? O que
Então, para resolver problemas desse tipo, o que a gente precisa é resolver sistemas, né? Toda vez que eu tiver que achar pontos de máximo e mínimo de uma função a 3 variáveis sobre uma superfície de nível, ou maximizar uma função a 3 variáveis com uma restrição, o que eu tenho que resolver é o sistema, esse aqui, nabla F, x0y0z0, nabla G, x0y0z0, é LD, e a outra equação é que o ponto pertence à superfície de nível da G, ou seja, g de x0y0z0 é zero, tá? Vamos analisar como que fica esse sistema em cada um dos dois casos acima, né? Como é que essa primeira equação geométrica, linearmente dependente, se traduz. Se você escreve na primeira maneira, o que você tem aqui? Você tem uma igualdade entre dois vetores do R3. Então você vai ter que igualar 3 coordenadas. Então quando você escreve isso aqui desse jeito, a gente vai ter 3 equações com as variáveis que aparecem sendo x, x0, y0, z0 e lambda. Então essa primeira linha do sistema vira um conjunto de 3 equações com 4 variáveis. E aí eu tenho essa quarta equação, e o que a gente tem é um sistema então com 4 variáveis e 4 equações, só que é um sistema não linear, tá? Importante observar isso. Então você tem um sistema linear 4, não linear 4 por 4, e quando você escreve dessa maneira, isso aqui também, o lado esquerdo aqui é um vetor do R3, e aqui é outro vetor do R3. Então, quando eu escrevo com produto vetorial, eu vou ter a primeira linha virando 3 equações e mais uma quarta equação. Então, quando eu escrevo com produto vetorial, eu vou ter um sistema, aí não tem lambda, né? Eu vou ter um sistema 3 variáveis com 4 equações. Você pode entrar em pânico e falar, tem muita equação, o sistema vai ser incompatível. O fato é que não, tá? Se existir uma solução, o que acontece na prática é que uma dessas 3 equações aqui de cima pode ser eliminada sempre. Tá? É um argumento de graus de liberdade num sistema. Então, você aqui vai obter 3 equações, mas se você olhar direito, você fala, a primeira é a soma da segunda com a terceira, por exemplo. Você consegue eliminar, tá? Ou não precisa ser soma, mas multiplica a segunda equação pela primeira variável, se obtém a terceira equação, e assim vai, tá? Então, não precisam ser operações elementares que você age com sistemas lineares, mas algebricamente você sempre consegue eliminar uma dessas 3 equações quando você usa a opção 2 aqui, tá? Então, ou você tem um sistema 4 variáveis, 4 equações, ou tem um sistema 3 variáveis e 4 equações, onde você, na hora que você escreve, você fala, dá para jogar fora uma das equações aqui. E aí fica um sistema 3×3, tá bom? Pra gente, como estamos interessados em procurar quem é o ponto onde a função assume o valor máximo ou mínimo, ou seja, eu introduzi essa variável adicional, lambda, mas para os nossos propósitos, o valor dela na solução do problema é completamente irrelevante. Então, como eu não quero estudar o lambda, eu posso escrever só essa equação, que viram 3 na verdade, e jogo fora que precisar. E aí eu encontro o ponto onde a f vale o valor máximo ou mínimo local em questão. Para o pessoal da economia, por exemplo, parece, tá, que esse lambda tem alguma importância. E o quanto o lambda, ou como o lambda depende do ponto crítico do x0, y0, z0, ou no caso anterior, só do x0, y0, é uma coisa que dá alguma interpretação econômica relevante, né? Então, saber se a função lambda é uma função diferenciável
de x0, y0, z0 é uma coisa importante. Essas derivadas parciais de lambda nessas variáveis são coisas que é de interesse para um economista em particular, tá bom? Então vamos pegar um exemplo, pegar algum da lista para a gente resolver. Pegar 1.3 letra A, tá bom? A gente tenta resolver ele das duas maneiras. E aí, o tempo já está acabando, a gente estuda o último caso depois, na próxima aula, na quarta-feira, tá bom? O enunciado está legível, precisa aumentar um pouquinho. Acho que está ok, né? Então vamos resolver esse problema, tá? Eu quero achar os pontos onde essa função a 3 variáveis aqui, ela assume valor máximo e mínimo nessa região R. O que é a região R? Aqui tem uma coisa que não é só o Lagrange, tá? Importante aqui. Quem que é essa região R? Vamos desenhar. x2 mais y2 mais z2 igual a 56 é uma esfera centrada na origem de raio raiz de 56, né? Tá bom? Então, você percebe que não é esse problema aqui, ele não é exatamente o problema que a gente está resolvendo, né? Que eu enunciei agora há pouco, que o teorema aborda. O teorema aborda g de xyz igual a zero. E aqui eu não tenho, eu tenho um menor igual, né? Passo 56 para o outro lado. Então o que vai acontecer? A minha região R é a esfera maciça, né? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou pensar na minha região R como sendo o quê? Eu vou desmontar ela da seguinte maneira. Ela tem uma parte que é o interior e uma parte que é a fronteira. Então, o R eu vou escrever como sendo a reunião do interior de R com a sua fronteira. Tá? O que é o interior de R? É o conjunto dos x, y, z em R3, tais que x2 mais y2 mais z2 é menor do que 56, beleza? É a esfera sem casca, né? A esfera aberta, e a fronteira de R exatamente igual, mas é diferente, né? Eu vou trocar esse cara aqui por um igual, tá bom? Então, a minha região, desculpem novamente, mas a minha região R é o quê? Primeiro de tudo, f é uma função contínua? Sim, é um polinômio, né? Em x, y, z, check. A R é uma região compacta? Vamos lá. É limitada? Sim, né? Se é uma esfera de raio, uma bola de raio raiz de 56, ela está contida na bola aberta de raio 8, né? Quadrado de 64. Então, ela é limitada, porque ela está contida numa bola de raio dobro dela, por exemplo. E ela é fechada, por quê? Porque se você pegar qualquer ponto fora dessa bola, eu consigo construir uma bolinha centrada nesse ponto que fica inteira fora da bolinha. Então, o complementar de R é aberto, portanto R é fechado e, como já vimos, limitado. Então, é compacta? Check. O que eu posso dizer?
Função contínua definida num conjunto compacto, o teorema de Weierstrass garante que f tem máximo e mínimo global em R. Pessoal, tá bom, como é que eu acho esse máximo e mínimo, né? Igual no cálculo 1. Quando tinha um intervalo fechado, como é que a gente acha o máximo e mínimo? Olha no interior e depois compara com os valores na borda. Quem que é o interior? Ah, o interior é um conjunto aberto. Como é que eu digo... Qual é a condição que máximos e mínimos têm que satisfazer em conjuntos abertos? Quando que um ponto é ponto de máximo ou mínimo num conjunto aberto? O gradiente tem que ser zero. Tá? Por quê? Porque é um aberto do R3 mesmo, né? O interior da bola é um aberto do R3 com volume. Não é um aberto do conjunto D, como a gente tinha feito aqui, né? É o D menos o interior. Não, esse interior de R aqui é um aberto legítimo do R3. Eu vou até enfatizar isso aqui. Aberto de R3. Tá? Então, de qual lugar você está falando, agora começa a fazer diferença, né? Então, no aberto do R3, o gradiente tem que ser zero. Quem que é o gradiente aqui? Vamos lá. Deriva em x, isso vai dar 2x menos 2. Deriva em y, vai dar 2y menos 4. Deriva em z, dá 2z menos 6. Então isso aqui vai dar 0, 0, 0 quando? O único cara onde o gradiente vale 0 é o ponto 1, 2, 3. Pergunta, esse ponto mora no interior? Faz a... né? Pergunta para ele, manda ele falar porta. Ele fala porta, ele mora no interior, né? Desculpa a piada infame, mas vamos lá. Pega esse ponto aqui, ele pertence ao interior de R. Como é que você faz? Soma os quadrados das coordenadas. Então eu vou ter 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, vai dar quanto isso? 1 mais 4, 5, com 9, 14. 14 é menor do que 56, então isso aqui me garante que esse ponto pertence ao interior de R, e portanto ele é um candidato legítimo, né? É um cara no miolo dessa esfera, onde a função tem gradiente zero. Quanto que vale f de 1, 2, 3? Vai dar um certo número, a gente faz a conta, né? Quando x for 1, aqui eu vou ter menos 1. Quando x for 2, eu vou ter 4 menos 8 menos 4, então vai dar menos 1 menos 4 menos 5. E aqui quando for 6, menos, deixa eu guardar aqui na memória, menos 5. 9 menos 18 dá menos 9, então a função vale menos 14. Tá, então tem um ponto crítico no interior, onde a função vale menos 14. Guarda esse cara. Vocês me dão uns minutinhos para a gente terminar esse problema? Falta só 2 minutos. Acho que é importante para não parar, né? E aí na aula que vem, se tiver alguma dúvida, a gente discute novamente. O que é a fronteira de R? A fronteira de R, eu posso escrever ela como sendo g a menos 1 de 0, onde g de x, y, z é... Você percebe? Eu achei todos os caras que eram candidatos a pontos de máximo e mínimo no interior, e agora eu vou olhar na casca da região R. E a casca é a superfície de nível dessa função g aqui. Então qual que é a condição? Eu vou querer que o gradiente da f e o gradiente da g sejam LD e que g de x, y, z seja 0. Muito bem. Aí a gente vê, se quer fazer com produto vetorial, quer fazer com lambda, tanto faz. Vamos escrever quem que é o gradiente da f. Vamos fazer com produto vetorial primeiro. Então isso aqui acontece se e somente se o gradiente da f. Não vou mais indicar o ponto, tá? Chapeuzinho
da G é o vetor nulo. E quem que é isso aqui, né? Como é que a gente calcula o produto vetorial? Põe IJK, ou E1, E2, E3, você escolhe. Gradiente da F está ali, 2x menos 2, 2y menos 4, 2y menos 6. E o gradiente da G é fácil, né? Deriva isso aqui, é 2x, 2y, 2z. Isso aqui eu vou querer que dê o vetor nulo, né? Ou seja, fazer uma conta aqui, né? Quem que é? Poderia jogar esse 2 que está na linha de baixo fora. Vou tentar fazer isso. Então, esse produto vetorial, na primeira componente eu vou ter esse subdet aqui, vai dar y menos 4 vezes z menos... Aqui acho que não é y, né? É z. 2z menos 6. Y menos 4 vezes z. Aqui eu vou ter 2y. Aqui eu vou ter mais, menos 2z menos 6 vezes y, já cortei o 2, né? Então essa é a primeira coordenada, tá bom? A segunda coordenada, ela teria um sinal de menos, que eu posso ignorar porque eu estou igualando a zero, então... Mas eu não vou. Então vai ficar 2z menos 6x menos 2z, 2x menos 2 vezes z. Segunda coordenada, e a terceira coordenada vai ter y vezes 2x menos 2 menos x vezes 2y menos 4. Tudo isso igual a 0, 0, 0. Ou seja, quem que é o cara aqui? Eu vou ter um 2yz que cancela com esse. Então eu vou ter 4z menos 6y. Na segunda, 2ex vai embora com esse. Então eu vou ter a 2z menos 6x. E na última, o 2yx vai embora com esse. Eu vou ter... Eu acho que eu errei conta aqui, né? Aqui é menos e aqui é mais. Mas como eu vou igualar a zero, né? Não daria errado, mas vamos fazer as coisas direito. 4x menos 2y. Tudo isso igual a 0, 0, 0. Então, legal. Eu vou ter o sistema, ele vai ter um monte de equações, né? A primeira é 6y menos 4z igual a 0. 2z menos 6x igual a 0, 4x menos 2y igual a 0. E aqui o que eu estou te dizendo é o seguinte, dessas equações, uma delas você joga fora com certeza, né? Por exemplo, essa aqui está dizendo que o y é igual a 2x. Essa aqui está dizendo que o z é 3x. E essa aqui está dizendo que o y é 2/3 de z. Ou seja, uma delas você ignora. Porque a primeira pode ser obtida a partir das duas de baixo. E a outra equação te diz que x2 mais y2 mais z2 é igual a 56. Né? Então, daqui eu tiro que o x é 3z. Daqui eu tiro que o z é x sobre 3. Aí você escolhe. Né? Vamos ver o que é mais fácil aqui. Ó. Y é 2x. Isso é moleza. Se o y é 2x, o z vai dar 3x. Né? Tá certo. Que é o que dá na equação aqui de baixo e também na primeira. Então eu pego esses dois caras, jogo nessa de baixo e vou ter o quê? x² mais 4x² mais 9x² igual a 56. Isso me dá 14, 56, 14, 4, x ao quadrado igual a 4, portanto x é igual a mais ou menos 2. Se o x é mais ou menos 2, quem são meus candidatos a pontos críticos? Quando x for 2, o y é 4 e o z é 6. E quando x for menos 2, menos 4, menos 6. Esses dois pontos são pontos da casca da esfera que eu vou descobrir.
quem são, né? Os valores da função, então esses caras são candidatos. Na fronteira. E aí eu vou ver quem é o valor de cada uma delas, né? Quanto que vale f no ponto 246? Vamos fazer essa conta. Quando x for 2, esse aqui é 0. Quando x for 4, esse aqui é 0. E quando x for 6, esse aqui é 0. Então f de 246 vale 0. Se eu não errei nenhuma conta, né? Vai dar 4 menos 4, 16 menos 16, 36 menos 36. Maravilha. E o f de menos 2, menos 4, menos 6... que é o antípoda dele, né? O cara lá do outro lado. A função vai valer quanto? Aí eu vou somar, né? Vai dar 8, 32, 40, 40 mais 72, 112. Se eu não errei conta aqui, tá? Então, qual que é a brilhante conclusão? Eu tinha um ponto onde ela valia 0, tinha um ponto no interior onde ela vale menos 14, um ponto na casca onde ela vale 0 e um ponto na casca onde ela vale 112. Então, quem são os candidatos ao máximo e mínimo local? Eu sei que tem. Achei esses caras aqui, né? Um abraço. O menor valor é menos 14 e o maior valor é 112, ambos atingidos, respectivamente, nos pontos 1, 2, 3 e no menos 2, menos 4, menos 6. Tá bom? Tá claro o espírito? Você pode fazer isso. Na aula que vem, se vocês quiserem, a gente resolve esse mesmo problema com o lambda, né? Usando essa equação aqui. Sugiro até que você tente fazer, tá? Então escreva o gradiente da f, que a gente tem aqui, igual a lambda vezes 2x, lambda vezes 2y, lambda vezes 2e, e junto com a terceira, com a quarta e última equação aqui, e resolve esse sistema 4x4. Tá bom? Mas nesse caso a gente achou rapidamente aqui, gastou um tempo que eu estou falando, explicando, fazendo comentários e tudo, mas em geral, dado um problema desse, a gente sabe exatamente o que fazer. Nesse caso concreto, eu estava no R3, tinha pontos. O meu conjunto tem um interior de verdade no R3, né? O interior da bola é um conjunto aberto do R3. Como é que se eu estou num ambiente, num R2 ou R3, e tem um aberto do ambiente, como é que eu faço? Gradiente igual a 0. Se tem um conjunto que não tem interior, que é só a casca, só uma superfície de nível, ou uma curva de nível, então aí é Lagrange. Então tem problemas onde você pode acontecer exatamente isso, né? Você tem um conjunto que tem interior e também a casca, e eu olho cada um dos pedaços separados. E tem problemas mais completos, por exemplo, corta essa esfera por um plano, passando pela origem, sei lá, e olha o que está acima desse plano. Então, olha a minha região como é complicada. Ela tem o interior do R3, tem uma casca superficial, que é a casca da esfera, junto com a casca do plano, né? Pensa que eu passo um plano cortando aqui, eu vou ficar com um bicho, meu conjunto vai ser uma coisa dessa natureza, né? Vai ter o interior da esfera, tem o interior da esfera, delimitado pelo plano, tem a casca esférica, esse disco que é o plano, e esse disco ainda tem uma fronteira, que é essa circunferência. Então na aula que vem a gente vai abordar exatamente como que eu acho pontos de máximo e mínimo de funções a 3 variáveis em cima de uma curva do R3, onde essa curva é a interseção de duas superfícies. Tá bom? Então o problema mais completo que tem é esse, é interior no R3, casca dada pela reunião de duas superfícies, e essas duas superfícies se interceptam numa curva. E aí é o problema que a gente vai tratar na aula que vem. Tá bom? Então essa é a situação mais complicada, mas a gente vai chegando devagarzinho lá. Não é esse cara que eu quero, é esse aqui. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Você tem 1 minuto para levantar, esticar as pernas e voltar para a aula de algelinha agora.
Pedrão deve estar ansioso para falar de diagonalização e aplicações de autovalores complexos para equações de sistemas de equações diferenciais de primeira ordem, como que se resolve isso com as técnicas de Argelin. Isso, junto com o cálculo, dá um kit para você fazer tudo o que você precisa aí, tá bom? Então vamos ficando por aqui, gente. Na quarta tem mais, a gente aborda esse último tipo de problema e dá para fazer bastante coisa, tá? Só finalizando da lista, você consegue fazer tranquilamente o 1.2 e o 1.3 inteiros, tá? Da parte da seção 2 e da seção 3 também dá para você já começar a ler e tentar ver o que consegue fazer, o que não consegue, né? Porque a seção 2 é quando você não tem mais garantia que o domínio é compacto, tá? Mas dá para fazer algumas coisas assim ainda. Tudo bem? Então dá para trabalhar bastante. E na quarta a gente se vê de novo, então. Cuidem-se, bons estudos. E para quem está no vídeo, tchau.